Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal. Pessoal, muitas notícias no dia de hoje, né? Estamos aqui com o nosso terceiro vídeo do dia. Um dia bastante agitado no Vasco, né, cara? Infelizmente, para quem não sabe, o julgamento de amanhã do Vasco contra o Sport foi adiado. Infelizmente, o Vasco não terá os pontos antes da partida contra o Ituano. Vamos falar mais um pouco desse assunto. A nota que emitiu o Vasco aí falando a respeito desse adiamento. Também vamos falar aqui do projeto que a 777 Partners quer fazer caso o Vasco volte à elite do futebol. Quanto que eles irão investir. E também dois jogadores que foram liberados estarão à disposição para o jogo contra o Ituano. Fique até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vasco, hein, cara? Muito complicada essa situação na STJD. A qualquer momento pode sair notícia, a gente vai trazer sempre aqui no nosso canal para você não perder nada. Ativa o sininho, se inscreve aí para ajudar demais. Bom, pessoal, em nota, o Vasco repudiou totalmente o adiamento do julgamento do Sport no STJD, né? O julgamento que estava marcado para amanhã às 14 horas foi adiado pela auditora Adriene Hassen, acatando o pedido do procurador Ronaldo Piacente. Por culpa desse procurador e também dessa auditora, o Vasco não tem chance de ganhar os pontos. Eu fiquei pasmo com a velocidade, com a rapidez que foi que saiu esse adiamento, né? Saiu uma notícia, se eu não me engano, por volta de meio-dia e meia, de que esse procurador teria pedido o adiamento aí desse julgamento de amanhã. Poucos minutos depois, com muita estranheza, já saiu a decisão de que o julgamento estava adiado, né, cara? É aquele famoso roubo, né, cara? Aquele roubo que ninguém vê, né? Ninguém sabe de nada. Infelizmente, é assim que funciona a justiça aqui no futebol brasileiro. E não é novidade para mais ninguém o Vasco ser prejudicado. É prejudicado dentro de campo, historicamente. É prejudicado fora de campo também, historicamente. Mais uma vez, o Vasco é prejudicado devido a esse adiamento aí, sem motivo algum, cara. O motivo é fútil. Fútil o motivo por esse adiamento. Totalmente ridículo o motivo do adiamento desse julgamento aí, cara. Complicado demais, velho. É difícil a gente ter paciência, é difícil a gente ter alguma expectativa que as coisas vão dar certo pro Vasco. Que infelizmente aquela frase contra tudo e contra todos, é isso que acontece, cara. Essa é a realidade, essa é a frase que traduz bem o sentimento do Vasco, o sentimento realmente do torcedor vascaíno, porque infelizmente o julgamento está adiado e a gente nem sabe quando irá acontecer, né? O Sport conseguiu o que queria, o Ituano conseguiu o que queria, o Bahia conseguiu o que queria, esse procurador que saiu da casa do caralho também conseguiu o que queria. Em nota oficial, a diretoria do Vasco disse que recebeu com muito desapontamento o adiamento desse julgamento aí, às vésperas do próprio julgamento, cara. Lamentável demais isso, né? O Vasco entende que nada pode ser mais prejudicial à competição do que os incidentes violentos e a falta de segurança que interromperam o jogo Sport e Vasco na Ilha do Retiro. Vale ressaltar que muitos acham que o Sport poderia ganhar do Vasco. Não, o Vasco poderia ganhar do Sport, cara. As pessoas às vezes esquecem que por culpa da torcida do Sport, o Vasco poderia ter ganhado aquele jogo e sacramentado o seu retorno à elite do futebol já há algumas rodadas. Infelizmente isso não aconteceu, eles estão achando que esse julgamento só é para ser benefício do Sport, e sim porque o Vasco foi muito prejudicado. O que deveria ser julgado é se o Vasco foi prejudicado ou não, e não o Sport pelas suas ações. O Vasco foi muito prejudicado, deveria já estar com esses pontos há muito tempo. Esse julgamento já deveria ter acontecido. Por que na Série A o julgamento do Ceará aconteceu antes do previsto e o do Vasco não acontece? Por que isso não acontece? É o que eu venho falando, cara. É roubado. Os caras querem roubar o Vasco, querem afundar o Vasco de todas as maneiras. É mulambo, é gente ligada ao Sport, é gente ligada ao Ituano que trabalha na CBF, né, seu Juninho Paulista? Muita gente que trabalha aí querendo ferrar a vida do Vasco. E é isso que está acontecendo. Aí, na minha opinião, cara, o que o Vasco tem que fazer é amassar o Ituano. Jogar como se fosse um título de Copa do Mundo, um título de Champions League. Os caras têm que amassar o Ituano, não dar chance pro azar e golear esse time e subir com dignidade, subir como o Vasco da Gama, porque é a humilhação que nós torcedores estamos passando dentro e fora de campo, ela é enorme. O torcedor vascaíno merece respeito, merece ser tratado com dignidade, porque o que o Vasco está fazendo com o torcedor é inacreditável. Ainda fora de campo acontece uma palhaçada dessa, um roubo desse gigantesco.
mais uma vez o Vasco prejudicado pela CBF, pelo STJD. Deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto envolvendo esse adiamento. Essa posição do Vasco na nota oficial, que somente lamentou, né? Até agora não vi o Vasco indo atrás de nada dos seus direitos, não vi o Vasco contratando advogado, o melhor advogado, que agora tem dinheiro para isso. Até agora não vi nenhuma movimentação do nosso clube. Vamos torcer para que aconteça algo de diferente e que o Vasco lute pelos seus direitos. Muitos estão falando que o Vasco não deveria nem entrar em campo. Na minha opinião, tem que entrar e amassar o Ituano. É isso que o Vasco tem que fazer. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias do dia. Devido ao adiamento do julgamento no STJD, o atacante Raniel e o meio-campista Luiz Henrique podem entrar em campo contra o Ituano. Ambos estão liberados para atuarem na última partida do ano aí e com certeza podem, quem sabe, ajudar o Vasco, principalmente o Raniel, que é o artilheiro do Vasco nessa temporada, né? Jogadores que poderiam ficar suspensos por conta desse julgamento. Como o julgamento foi adiado, os jogadores poderão retornar a atuar com a camisa do Vasco. Até porque o primeiro momento foi uma suspensão preventiva, eles ficaram fora o restante do mês todo de outubro e agora em novembro já podem voltar a atuar normalmente com a camisa do Vasco nesse último jogo. Vale ressaltar que pode também haver uma possibilidade do Luiz Henrique ser até titular, já que não vamos ter o Edmar suspenso pelo terceiro cartão amarelo nesse jogo contra o Ituano e o Paulo Vitor está voltando de lesão. Muito possivelmente pode ser, quem sabe, o Luiz Henrique seja aí até mesmo titular nesse jogo, jogando improvisado na lateral esquerda. Deixa aí nos comentários se você utilizaria esses dois jogadores nesse jogo tão importante contra o Ituano. Bom, e para fechar o nosso girão de notícias, né, a 777 Partners fez uma promessa ao Vasco que haverá um investimento além do previsto se o clube garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro nesse próximo domingo contra o Ituano. Inicialmente a empresa estava disposta a gastar cerca de 510 milhões até o fim de 2023, mas esse valor deverá aumentar. A ideia do Vasco é ampliar o valor de 2023 e usar o excedente para a contratação de atletas renomados. O projeto é levar o clube ao topo do futebol nacional e alguns nomes de jogadores já estão sendo discutidos, como o empresário Juliano Bertolucci nos bastidores, né? Vale ressaltar que esse empresário tem uma grande influência no Vasco, porque ele é um empresário aí do Andrés Santos, né? Um empresário muito renomado aqui no futebol brasileiro. Ele é o responsável por trazer grandes jogadores do futebol europeu novamente para o futebol brasileiro. A maioria desses jogadores da mulambada foi ele que levou ao nosso maior rival, né? Ele é ótimo em negociações desse tipo e com certeza o Vasco está estreitando essas relações. E se subir, meu amigo, vamos ter um bom time, vamos ter um time no mínimo decente para ir para uma Libertadores o ano que vem. E o que a gente espera é ver o Vasco sendo campeão novamente, é ver o Vasco amassando a mulambada, amassando o Botafogo e amassando o Fluminense, porque são os rivais que o Vasco não ganha há muito tempo. Lógico que queremos ver o Vasco aí ganhando títulos, se possível, quem sabe uma Copa do Brasil, um título brasileiro seria excelente já no primeiro ano de SAF no Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha desse investimento que pode ser feito aí o ano que vem no Vasco, e o Vasco podendo contratar um elenco muito recheado de craques e bons jogadores e podendo deixar de escanteio aquela velha ideia de contratar jogadores jovens, promissores para uma possível revenda, porque com certeza eles viram que no Red Bull Bragantino, ó, isso aí foi furado e os caras estão lutando para não cair para a Série B. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Se você não viu os outros vídeos, confere aí, dá uma entrada no canal. Tem 2 vídeos que eu coloquei hoje a respeito do adiamento do julgamento e também sobre um goleiro que o Vasco está interessado, que eu falei mais cedo, hein? Se inscreve aí para você não perder nada. Tamo junto e é nóis!